É, nós chamamos de saga de Abraão, a saga do patriarca, né? Todo o trajeto que Abraão fez de Ur dos Caldeus até chegar à cidade de Beceba, né? Os percalços da vida de Abraão, as suas mazelas, os seus desvios comportamentais, as turbulências sobre a sua vida. E nós chamamos tudo isso de a saga do patriarca Abraão. É a saga de Abraão. E eu divido a saga de Abraão em dois períodos, o período pré-mentira e o período pós-mentira. Porque o período pós-mentira ele foi marcado por uma série de turbulências. Abraão teve uma série de problemas depois que ele mentiu lá para as autoridades egípcias. E nós ficamos no vídeo anterior, quando Abraão está em Betel e em Ai, entre essas duas cidades cananeias, ele consegue erigir um altar de adoração e invoca o nome do Senhor, mas uma fome abate sobre aquela região, uma fome intensa, né? Abate sobre todo o Negueve, e em razão desta fome Abraão migra para o Egito. E no Egito ele passa por situações degradantes, ele tem que expor a sua esposa Sarai a uma situação vexatória. As autoridades egípcias tinham um costume, que era matar o marido e ficava com a esposa quando ela era bonita. E Sarai era muito bonita, muito formosa, muito sensual. E Abraão foi tomado por um sentimento de medo. A sua preocupação era com a sua chamada e com a sua integridade física. Então o casamento para Abraão naquele momento tornou-se uma coisa secundária. Em primeiro lugar, a sua integridade física e a sua chamada. Casamento ficou em segundo plano. É isso? Ele diz que Sarai não era a sua esposa, era a sua irmã. Agora observa-se que paradoxo. O pai da fé, paradoxalmente, nega a fé. Mas existem os seguintes questionamentos. A mentira que Abraão cometeu diante das autoridades egípcias foi uma mentira habitual ou foi circunstancial, ocasional? Porque se ele mentisse habitualmente, poderiam dizer que ele tinha uma personalidade mentirosa. E isso chocaria o senso comum, né? Mas se você analisar todo o contexto, você vai compreender que ele sentiu-se fragilizado, emocionalmente fragilizado, psicologicamente fragilizado diante daquela situação. E por força dessa sua fragilidade, ele nega a sua fé, que é um paradoxo. O pai da fé é negação de fé. Entendeu? Mas mesmo assim, a sua mentira teve consequências graves. E as pessoas fazem perguntas sobre o casamento de Abraão com Sarai. Eles eram geneticamente próximos. Então tratava-se de uma relação incestuosa, porque incesto é pecado, é inclusive uma prática criminosa. Mas se você se reportar àquele período, né, aquele período pré-mosaico, pré-patriarcal, quando Abraão conheceu Sarai lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, entendeu? Aí se você analisar o contexto sociocultural e religioso daquele período, daquela época, você vai constatar que não houve incesto. Por que não houve incesto? Porque não havia um código de ética e moral que norteasse a vida das pessoas. Não havia uma proibição expressa pelo próprio Deus. O que havia era o código de Hammurabi, né? A lei das 12 tábuas, que existe até hoje. E a espécie precisava se perpetuar, se procriar. Entendeu? Se procriar. Então as pessoas que tinham vínculo genético se envolviam sexualmente, mas naquela época não era pecado, entendeu? Hoje sim. Mas queridos, quando Abrão sai do Egito, retorna para Betel,
né, tá, onde ele erigiu um altar de adoração entre Betel e Ai, eu creio que ele já começa a sofrer as consequências da sua mentira. Ele tem conhecimento de que houve uma guerra no vale de Sidim, na região do Mar Morto. Diz aqui Gênesis capítulo 14, versículo 3. Não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo. Entendeu? Mas houve uma batalha muito cruel entre os homens de Sodoma e Gomorra e os elamitas. E nessa batalha os elamitas tiveram uma vitória esmagadora. Entendeu? Eles subjugaram os homens de Sodoma e Gomorra, saquearam os bens e levaram Ló, sobrinho de Abraão, cativo. E Abraão tomou conhecimento. E ele prometeu para as autoridades de Sodoma e de Gomorra que ele ia interferir. Ele ia formar uma frente militar de 318 homens, entendeu? Preparados, e iam vencer os elamitas, ia recuperar os seus bens que foram saqueados, e ia libertar o seu filho Ló. Tal coisa aconteceu. O seu filho não, o seu sobrinho, né? Porque Ló era sobrinho de Abraão, não era filho. E tal coisa aconteceu. Agora você observa a honestidade de Abraão. Aquele homem que lá diante das autoridades egípcias ele teve que mentir, preocupado com a sua integridade física. Agora perante as autoridades de Sodoma e Gomorra ele dá uma demonstração de honestidade. Entendeu? Ele disse, e dos bens saqueados que eu recuperar, não queremos nada, nem para mim, nem para os hebreus. Por isso nós falamos que a sua vida foi de fato uma saga. É isso? Então Abraão foi um homem de fé. E eu diria que a obstinação, a resiliência, a abnegação são características da fé semítica. Característica de uma fé semítica. E quando Abraão ele continua a sua peregrinação, e numa cidade de Salém, ele encontra um personagem estranho, né? Misterioso, obscuro, chamado Melquisedeque. Naquele momento de turbulência, de aflição, eu diria que de angústia existencial, naquele momento surge diante de Abraão, daquele homem, para lhe trazer um alívio emocional, para lhe trazer paz interior. Este cidadão traz para Abraão pão e vinho. Isso não é intrigante? E diz o texto que Melquisedeque ele não tinha genealogia, ele não tinha ascendência nem tinha descendência. E pão e vinho são elementos que constituem a ceia. E tipologicamente falando, ele aponta para Jesus. Esses elementos apontam para Jesus. Pão e vinho. Entendeu? Para Jesus. E diz o texto que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo dos despojos de uma guerra. Não foi o dízimo dos bens que ele recuperou de Sodoma e Gomorra. Não foi, porque ele devolveu uma atitude de honestidade. Não foi esse não. Existem algumas conjecturas também de que a terra de Canaã era de propriedade patriarcal. Os patriarcas compraram toda a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, que posteriormente passou a ser chamada de Palestina. Entendeu? E quando os hebreus expulsaram os cananeus da terra, isso não foi uma arbitrariedade, não foi uma truculência, não. Isso foi uma reivindicação de direitos. Então, foi uma conquista legal. Existem aí suposições e conjecturas de que Abraão, quando ele deu o dízimo a Melquisedeque, ele deu o dízimo da sua parte da terra de Canaã. Abraão chega numa cidade chamada Hebrom. E nessa cidade de Hebrom, algumas coisas acontecem. Primeiro que os arqueólogos e os geógrafos dizem que Hebrom ficava numa região montanhosa, cidade muito populosa.
talvez uma das mais populosas do Negev, né? Ela ficava não sei quantos metros acima do nível do mar Mediterrâneo, geograficamente muito bem localizado, que você tinha uma visão panorâmica de toda região, de toda a terra prometida, de toda Canaã. E nesta cidade de Hebrom construiu-se a cova patriarcal, a cova de Macpela. Nessa cova foi sepultada Sarai, Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca. E essa cova é um grande fenômeno histórico e atrai multidões. As pessoas saem até hoje de várias regiões para visitarem a cova de Macpela e reverenciar os restos mortais dos patriarcas. Nessa cidade de Hebrom, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque Abrão é pai exaltado, pai de um povo, e Abraão é pai de grande multidão. A palavra Abba, né? Abba, ela vem de uma raiz hebraica que quer dizer pai. Então Abrão e Abraão, pai exaltado e pai de grande multidão. Então Abraão é multidão, é elevação, é montanhoso. Mudou também o nome de Sarai para Sara, de minha rainha para minha princesa. Dizem os historiadores que viviam também nessa terra, na cidade de Hebrom, os Nefilins e os Enaquins. Os Nefilins são aqueles seres que a Bíblia chama de gigantes na terra. Lembra lá em Gênesis capítulo 6? Existem até algumas teorias, né, sobre a origem dos Enaquins, a teoria da miscigenação ou hibridização. Segundo essa teoria, os anjos, né, se materializaram e tiveram sexo com as mulheres. Daí os Enaquins, seres híbridos. Só que a Bíblia refuta essa teoria. E Gênesis capítulo 6 refuta essa teoria. Não vamos entrar em minúcias, porque a gente vai aqui desvirtuar a nossa fala, fugindo um pouco do assunto. Nessa cidade de Hebrom, nasceu Ismael, filho de Agar, escrava egípcia, serva de Sarai. No momento de precipitação, Sarai achou que as promessas não iam se cumprir, que Deus tinha prometido que faria de Abraão uma grande nação, e que toda a terra de Canaã seria de herança da sua descendência. Mas Sarai estéril. Abraão já tinha idade avançada, idade muito avançada. Então ela analisou essas promessas pela ótica humana. E quando você analisa essas questões metafísicas, transcendentais, pela ótica humana, você se torna cético, duvidoso. Mas aqui em Hebrom, ela se precipita porque ela oferece o seu marido de mão beijada para a escrava. Abraão coabita com a escrava. E é nessa cidade aqui que nasce o menino Ismael, da escrava Agar. E de Ismael veio os ismaelitas. De Ismael descendem 12 príncipes. 12 príncipes. Ismael, ele é o pai do islamismo, dos povos árabes. E posteriormente, no outro vídeo, nós vamos falar sobre os 12 príncipes que descendem de Ismael. Entendeu? Que 12 príncipes que descendem de Ismael. Mas eles continuam viagem. Abraão, ele vai para a cidade de Gerar, cidade cananeia habitada pelos filisteus, e posteriormente ele vai para a cidade de Beceba. Entendeu? De Beceba. Na cidade de Beceba nasce o menino Isaac, filho de sua esposa Sarai. Não era mais Sarai, agora já era Sara. Mas o filho de Sara não era mais Abrão, já era Abraão, pai de grande multidão. E aqui nasce o menino. Aí isso vai gerar um ódio entre
entre Sara e Agar. Então, Agar e seu filho são expulsos de Beceba para o deserto de Megueve. Aquele deserto perigoso, árido, sol causticante. E diz o texto que falta alimento para Agar. Para Agar, que foi mulher de Abraão. Para Agar e para o seu filho, né, Ismael. Mas Deus não desprezou Agar. Aparece um anjo e diz: Deus ouviu a tua oração. Ele viu as tuas lágrimas. E Deus provê meios para Agar e o seu filho sobreviverem. Nessa cidade aqui, essa cidade de Beceba, diz os arqueólogos que é um grande sítio arqueológico. Cidade que agrega muitas antiguidades. Muitas antiguidades. Você observa que aqui em Beceba estava o Monte Moriá. Dizem os arqueólogos e geógrafos que o Moriá ficava não sei quantos quilômetros acima do mar Mediterrâneo. E é lá que ocorre o sacrifício de Isaac. Entendeu? O sacrifício de Isaac. Mas antes de falar do sacrifício de Isaac, quando ele já estava grandinho, ele casou com uma mulher chamada Rebeca. Ambos foram os pais de Jacó. Eles vão morar na cidade de Gerar, que fica próximo a Beceba. E Gerar era terra dos filisteus. Terra dos filisteus. E o rei de Gerar era Abimeleque. E Abimeleque era um imperador, não era o nome de uma pessoa, era um título. Era um título político. E quando Isaac chega em Gerar com a sua esposa, Rebeca, ela foi também assediada. Ela foi seduzida por Abimeleque. E Isaac teve o mesmo comportamento que o seu pai. Ele mentiu. Porque havia o mesmo costume lá do Egito. Eles matavam a mulher para ficar com o esposo. E o mesmo sentimento de medo que Abraão teve, o seu filho Isaac também teve. Entendeu? Então ele colocou Rebeca numa situação vexatória. Só que Abimeleque pegou em flagrante. Ele olhou pela fechadura de uma porta e ele viu Isaac e Rebeca se acariciando. Aí eles foram, como consequência, expulsos de Gerar para o vale de Gerar. Só que eles prosperaram muito lá. Entendeu? O empreendimento da época era poço. Isaac construiu muitos poços, mas ele foi um tanto que insubmisso à vontade de Deus. Ele foi desobediente, porque Deus disse: não fixa a residência em Gerar, fixa a residência em Beceba, não em Gerar. E ele ficou em Gerar por sua conta própria. Entendeu? Por sua conta própria. Mas, queridos, aqui na cidade de Beceba, que é uma das cidades também mais populosas do Megueve, aqui acontece o seguinte fenômeno. Deus pede o filho de Abraão em sacrifício. Você observa que Isaac ele era um tipo de Cristo. Um tipo na tipologia bíblica. Esse tipo ele aponta para. Então, observe que ele é o tipo. E Cristo é o antítipo. Então o antítipo ele vem antes do tipo. E não precisa ter perfeição no tipo para ele apontar para o antítipo, não. Não precisa ter perfeição. Então Isaac ele foi levado pelo seu pai ao Monte Moriá para ser sacrificado. Agora, intrigante é que Abraão disse assim: olha, nós subiremos e voltaremos. Então veja aí o exercício de fé de Abraão. Então a fé, o que é fé? Fé é percepção do mundo espiritual. De fato, o escritor aos Hebreus tem razão. É fundamento do que se espera, é prova do que não se vê. Ele não tinha uma prova de que ele ia voltar com seu filho. Ele não poderia naquele momento racionalizar a fé, somente exercer a fé. Ele disse: subiremos e voltaremos. No momento exato em que ele ia sangrar o seu filho Isaac com o punhal descendo,
O filho pergunta, meu pai, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então, naquele exato momento em que ia descendo o punhal para sangrar, Deus proveu um substituto. Que Isaac começou a desconfiar, mas está tudo pronto aqui. Eu vejo aqui a lenha, vejo o fogo. Cadê o cordeiro, meu pai? Cadê o cordeiro para ser imolado? Deus proverá. Você está numa situação humanamente insolúvel. Você olha para todos os lados, por todos os ângulos, e não vê uma saída. Você não tem mais nenhuma esperança de melhora. As suas expectativas já se esgotaram. Mas aqui nós inferimos do patriarca uma grande lição. A lição do exercício da fé. E quando você exerce a sua fé, você não olha para as circunstâncias. Você só olha para aquele que pode prover meios para você sair de uma determinada situação.